Iniciando então a gravação desse vídeo que nós estamos chamando de Estruturas Parte 2, eu estou dando o nome dele de Estruturas, Teoria Técnica do Concreto Armado, que é aquilo que diferencia quando você vai fazer um projeto de concreto armado, por exemplo, um projeto de estrutura metálica. Meu nome é Roberto Schuster Carvalho, meu e-mail é esse, né? Eu tenho um canal no YouTube, eu acabei não colocando aqui o canal do YouTube, né? Mas enfim, opa, saiu aqui do... Essa então é um vídeo que é a parte 2, é resumo teórico. Eu fui dar uma aula sem fazer nenhum, fazendo poucas contas, sem fazer deduções, né? Nós vamos falar sobre laje maciça, detalhamento da cálculo que hoje é feito com grelha equivalente, como se fazia agora com equivalente. Nós vamos falar das vias, a questão de flexão simples, detalhamento da armadura, na seção transversal e ao longo da viga também, né? Vamos falar de alguns detalhes, ancoragem, transpasse, né? Enfim, coisas que nós vamos tentar passar com alguma teoria, poucas contas, porque esses slides foram feitos para quem fosse assistir a aula, então se ficar só falando ficaria muito ruim. Bom, as contas eu prometo que vão ser, e as perguntas vão ser poucas, porque aqui vocês estão vendo em forma de vídeo. Então, ele é uma continuação das Estruturas Parte 1, que tem lá no canal, que algumas pessoas, quando eu estava gravando isso, já viram, pelo que eu constatei. Muito bem, eu espero estar em agosto presente nesse curso, que vai ser dado na Federal de São Carlos, onde eu ainda dou aula, apesar de estar aposentado. Sou professor sênior, dou aula ainda, né? Muito prazer. Espero que esse curso de especialização dê certo. Está previsto para 4 de agosto de 2034, de 2024, 84 é difícil, né? 2024 é um curso prático de aperfeiçoamento do projeto, um cálculo de detalhamento de estrutura e concreto armado usando software. Não sou só eu, são mais 8 professores, né? E vamos usar software profissional. Nós vamos usar o TQS, no caso, certo? Para vocês terem mais informações, quem quiser se inscrever, é no Box UFSCar. Se você tem lá a chamada, mas é tão grande aquilo para copiar, né? E se você quiser, você digita Box UFSCar, curso de concreto armado. Só isso já faz com que o Google te remeta para a página. Aí você vai ver todas as disciplinas, os professores, já existe um calendário prévio, né? E com 2 aulas, se não me falha a memória, mês, de sexta à noite, sábado de manhã. Enfim, eu aconselho vocês, quem quiser mesmo aprender, eu acho que vai fazer um bom negócio entrando num curso desse. Vamos lá então ao assunto. As páginas aqui, elas estavam referidas à edição 4. Nós já estamos na edição 5, que é a outra notícia que eu quero dar a vocês. Procurem na Universidade Federal de São Carlos, na editora, a edição 5 do nosso livro, o meu e do Jasson, que já está pela norma 2023. Okay? Nós falamos lá, falamos no livro, falamos no outro slide sobre as estruturas, né? E falamos das estruturas moldadas em loco. A gente coloca essa estrutura bem simples, que é uma estrutura de uma garagem, né? E aí a gente descreve que tem uma laje, 4 vigas, 4 pilares, 4 blocos, depois ela como sendo feita de pré-moldado, né? E aí a gente levanta uma tese assim que parece esdrúxula, mas não é, né? É que, na verdade, quando você executa aquela estrutura de forma moldada no local, você faz a estaca, depois o bloco, depois o pilar, e finalmente você concreta vigas e lajes. Mas isso é feito de maneira, na prática, normalmente, que no fim quando você termina a última concretagem, o concreto está endurecido, você tirou esse escoramento, a estrutura funciona como um todo. Então eu costumo dizer que não dá para ver uma laje, um bloco, uma viga, um pilar. Mas nós vamos continuar dessa maneira. Na pré-moldada fica caracterizado quem é laje, quem é viga, quem é pré-moldado.
Eu também, lá nos outros slides e no livro, eu chamo a atenção que a gente, quando fazia esse cálculo de forma bem manual, né, ou seja, sem programas, a gente realmente separava a estrutura em laje, vigas e pilares, com todas aquelas nomenclaturas ali, e que, obviamente, a gente estava fazendo uma discretização, estava tornando meio contínuo, meio discreto de alguns elementos, e a pergunta que vocês devem se fazer é se o monolitismo continua sendo considerado nessa situação, né? Até que ponto, né? Então, até que ponto existe mesmo pilar, viga ou laje, ou isso é um sólido só? Então, respondendo assim de uma maneira bem simples, como nós já colocamos lá, ele é um sólido, mas assim, nós vamos continuar, até por força de termos ferramentas ainda relativamente simples, pelo que é a estrutura, a gente vai ficar falando em laje, viga e pilar, ok? Mas eu lembro também que assim como a gente fez essa discretização de cima para baixo, né, a parte de estrutura, na verdade, vai ser feita, a estrutura vai ser feita de baixo para cima, no sentido inverso, né? Então isso traz muitos problemas se você não tiver isso em mente, né? Aí algumas coisas acontecem que nós já discutimos nos outros slides, mas vamos voltar a falar aqui. É, que não considera, os programas usuais não consideram a fissuração do concreto, por exemplo, né? Na verdade, você precisa pedir para eles considerarem a fissuração. No TQS existe lá um módulo não linear que considera a fissuração do concreto. Então, acredito que no EBEC, no CIP também existam isso. Os programas profissionais, na verdade, todos os programas, em princípio, são programas lineares, que não consideram a fissuração do concreto, não consideram a fluência, enfim. A não nulidade geométrica também, eles, em geral, consideram, os programas profissionais consideram, com os processos simplificados, e você tem que tomar cuidado para ver que processo e se o processo que você está usando é adequado. Então, uma outra reflexão que a gente coloca, ao não considerar a fissuração quando você resolve a estrutura, aliás, quando você começa a resolver a estrutura, você nem tem a quantidade de aço que vai na viga, que vai na laje, que vai no pilar. Ele resolve sem levar em conta a quantidade de aço. Ele pode até levar um valor médio previsto, né, para fazer essa análise. Mas, de uma maneira geral, não é feito isso, né? Então, a proposta que a gente faz é que vocês pensem o que vai mudar se você fizesse, considerando a fissuração da estrutura de concreto armado. O que vai acontecer em relação aos esforços? O que vai acontecer em relação aos deslocamentos? O problema é que não é só isso, né? Nós temos aí a não consideração da fissuração, mas temos outra coisa que, se eu responder corretamente, se é que eu conseguiria responder corretamente a primeira pergunta, tem uma segunda, que é o que aconteceria com os esforços e deslocamento se eu não estivesse calculando com base prismática, porque tanto o CIP quanto o TQS e, o, em parte, outro programa profissional, o CIPECAD, eles fazem trabalho só com barras prismáticas. O CIPECAD apenas e tão somente trabalha com as lajes como se fosse elemento finito. Então, e os deslocamentos são afetados por ser, na verdade, na estrutura real, ser volumétrico, os elementos são todos volumétricos. Há grande diferença nos deslocamentos do que acontece na estrutura real. Uma coisa também está ligada à outra. E quando eu vou responder a primeira, eu tenho que pensar na segunda. Teria que compor as duas coisas aí. Bom, essa resposta aqui em vídeo eu não vou falar.
se fosse uma aula presencial, a gente poderia discutir, eu poderia dar minha impressão, minha sugestão, né, minha opinião, mas isso assim em vídeo a gente não pode, porque fica fora de contexto, né? Então dá para falar em alguns exemplos, a gente dá para saber o que acontece, mais ou menos o que acontece, mas o quanto é muito difícil, porque se soubéssemos nós estaríamos calculando desse jeito. Então fica essas duas reflexões aí. Depois disso, quando a gente resolve, aqui eu usei o termo rodar, que é o termo leigo, vamos dizer assim, né? Ao resolver um sistema estrutural através de um programa, e antes de calcular os sócios, eu não consigo saber, por exemplo, quantas estacas tem embaixo de um pilar. Também não consigo saber, se fosse o caso, se fosse fundação direta, qual seria o tamanho de cada sapato. Ou seja, aí é a prova inequívoca que o programa faz, de certa maneira, o projeto, porque eles podem calcular a fundação, todos os programas aí têm condição de calcular a fundação, mas eles precisam ter os sócios. Então, pelo menos nisso, ele vai ter que fazer duas etapas, né? Bom, tem coisas piores que isso, né? Então, por isso que não dá. A pessoa pensa que, passada 2 horas que você entregou o projeto de arquitetura, a pessoa já sabe quantos pilares vão ter embaixo de cada pilar, qual o tamanho de cada sapata, enfim. Se vai ter tubulão, que tamanho é o tubulão. Essas coisas são só possíveis depois que a gente fez uma análise. Na verdade, análise da estrutura, ou seja, calculou os esforços de deslocamento, né? E aí talvez precisa fazer novamente o cálculo, porque em princípio a norma estabelece de fundações e para certas situações, prédios altos, prédios esbeltos, pontes, por exemplo, nós temos que sempre considerar a interação fundação e solo. Na verdade, para nós, estrutura e solo, que a fundação recebe o esforço da estrutura, tá? Então, nós precisamos ter cuidado e ter todos os valores obtidos e fazer a análise depois da fundação para começar a obra. Então, a obra começa quando, basicamente, o cálculo é terminado. Bom, apesar daquilo que eu falei, que não existe viga, não existe laje pilar, apesar da estrutura ser monolítica, mesmo as mudadas de loco, né, no local, nós vamos identificar e vamos continuar conversando em obra, e, enfim, discutindo tecnicamente como se deve calcular os elementos da estrutura, né? Então a gente vai introduzir a quantidade de pavimentos no programa. Em geral, por exemplo, o programa TQS vem com uma primeira régua, vamos dizer assim, que entra com os valores gerais do prédio, que não tem. Depois fala do modelo, esse sim nós discorremos nos outros slides e tem lá no nosso livro, lá no começo do livro. Por exemplo, o modelo aqui que está imaginando é o modelo 4 do TQS, que os pavimentos são calculados como grelha e os esócios são jogados, são lançados, são colocados num pórtico tridimensional que pode receber ação de vento também. Então ele tem a ação do pavimento, mas ação de vento. Esse é um modelo, tem outro modelo que considera tudo uma coisa só. De qualquer maneira, nós fazemos a introdução dos pavimentos, depois vocês vão ver lá que nós vamos fazer a introdução das lajes, dos pilares, né? Desculpe, não é essa a ordem. Vamos colocar aqui, vamos primeiro falar o que tem aqui na aba, nós vamos ter que pôr os materiais, o descobrimento, as cargas. As cargas nós não vamos falar nesse filme. Os critérios, obviamente, ele tem os critérios próprios, mas alguns você precisa mudar. O vento, por exemplo, ele não impõe nada, ele deixa zero lá e ele não roda enquanto você não mudar. Você pode colocar um valor que resulte em zero, você pode mexer e tirar o efeito do vento. Mas é que ele quer deixar assim para que fique bem claro que você tem que considerar o vento na sua estrutura. E depois vem a parte de critérios propriamente dito e gerenciamento. Então, quando eu introduzi os pavimentos, em seguida eu introduzo os pilares. De uma maneira geral, é considerado que eles vão desde o primeiro pavimento que você considerou, seja em fundação, seja em subsolo, ou só o primeiro pavimento até o último.
você pode mudar essa condição. Depois as vigas, né? Depois das vigas, as lajes. Então é mais ou menos essa sequência que a gente faz. Aí se fosse calcular na mão, calcularia a laje, depois a viga, depois o pilar. Não é isso? Então, de novo, é o inverso. A gente está fornecendo dados, ou está executando. Bom, se fosse executar, também executaria assim. Né? Então, aqui está o modelo 4, que seria o pórtico tridimensional, e uma grelha. Basicamente é isso. Né? E aí eu posso falar, tem um pilar aqui, tem uma viga, tem uma laje, né? Mas ele já, de certa maneira, considera algumas ligações, inclusive molas. Agora eles estão sofisticando, colocando molas para poder considerar melhor, para se aproximar mais da realidade, como é que os dissócios se dão, tanto no modelo, aproximando o valor do modelo com o valor que se consegue observar na estrutura real. A dificuldade disso é fazer, obviamente, é fazer ensaios e reproduzam isso que eu acabei de falar. Bom, essa aula 1 que tem essa parte, está aqui o endereço aqui embaixo, eu falo mais sobre isso, né? E tem uma outra aula que eu até mostro como vai entrando esses valores no TQS. Bom, é questão de vocês olharem lá. Depois é capaz de eu pegar um dia e colocar a ordem no canal lá. Colocar uma ordem que seja totalmente didática. Então, é o que eu faço geralmente quando dou os cursos, né? A questão das normas, né? De 2019 a 2023, 2019 para cá, muitas normas foram refeitas e lançadas, né? A nova versão lançada, algumas até foram criadas, para ser mais exato. A 14.931, que é a parte de execução de estruturas de concreto armado, né, protendido em estruturas de concreto com fibras, ela era bem antiga, de 2004, foi refeita agora, e ela é interessante porque ela apresenta um quadro desse, que ela faz um resumo das normas que a gente precisa usar, destacando em 3 categorias. A categoria estrutural, a de materiais e a de execução propriamente dita, inclusive colocando aqui o nome da própria norma aqui. Então, às vezes você precisa saber de uma norma, né? E elas estão aqui, estão todas aqui. Você quer saber como receber o concreto na obra, verificar, enfim. Até você lembrar, é preferível você pegar os números aqui e com esses números aí consulta a BNT e aí verifica que norma que está vigente e pode até ter acesso e consultar. É muito interessante isso. Você gasta muito menos tempo do que consultando diretamente o Google. Você vai direto na norma que você precisa. Essa norma também tem uma coisa interessante que eles fizeram. Eles fazem um resumo e mostram aquilo que foi modificado da versão 2004 para 2023. Então, quem já conhecia de 2004 pode inicialmente só ler as modificações. O interessante é sempre ler o conteúdo todo, né? Mas ela já cita o que foi mudado. Porque se você já estava habituado a usar a versão 2004, você vai ter que ficar atento agora às coisas que mudaram. Bom, prosseguindo, então, nós vamos falar dos pavimentos de laje maciça, que faz parte do nosso livro, o capítulo 7. Durante algum tempo, eu cheguei a pensar se valia a pena a gente continuar colocando essa parte no livro, né? E o engenheiro também fica pensando, puxa vida, porque nós vamos falar lajes sem vigas, com pastilha, por exemplo, ou lajes maciças com vigas. As duas são lajes maciças, as duas são resolvidas com teorias similares, pelo menos, digamos, a parte teórica, a parte que eu vou chamar de clássica, mas também a parte não, a parte que a gente usa depois para fazer o detalhamento final, enfim, projetar, também os modelos são similares.
A laje lisa, né, sem vigas, eu gosto do nome laje sem vigas, a norma chama laje lisa. Com pastilha e depois com aquela parte em que você tem o aumento também do pilar, ela chama às vezes de laje cogumelo. Pois dê uma olhada lá na definição da norma. Mas toda vez que não tiver viga, você vai cair num sistema desse. Um sistema interessante, que nesse caso está mostrando que a parte de baixo do prédio ficou toda livre, né? Não tem paredes, então é um tipo de arquitetura que se fez muito, provavelmente na década de 50, 60, talvez, não tenho bem certeza, eu era garoto ainda, né? Mas tinha um arquiteto francês, Le Corbusier, que influenciou diversos arquitetos brasileiros, Niemeyer, Seu Costa, enfim, tinha outros, e implantou mais ou menos um tipo de obras desse tipo. No centro do Rio de Janeiro, quando era ainda a capital, tem muito prédio público que é feito assim, né? E aí tinha uma condição interessante que vocês estão vendo que os pilares são circulares. O pilar circular é interessante quando você quer jogar num ambiente que não quer ter impedimento. Por exemplo, uma viga viaduto que cruza uma. Às vezes é muito mais interessante você fazer o pilar central, que está no canteiro, circular. Embora ele estruturalmente não seja tão bom, não resista tão bem quanto um de seção retangular. Mas o de seção retangular, para fazer também, por exemplo, um supermercado, assim, ele tem que estar numa posição que a maior dimensão não atrapalhe, né, a visibilidade. Então, esses pilares circulares são muito bons para quando você quer ter essa visibilidade. Eles não são excelentes em termos estruturais, mas tem uma coisa que constava da norma, acho que até de 1978, em que esses pilares feitos com uma porcentagem grande de estribos, ou mesmo estribos helicoidais, não circulares, você conseguia fretar o concreto, você conseguia fazer com que o concreto tivesse uma resistência maior. Você criava tipo um estado triplo de tensão. Então era muito usado naquela época também para aumentar a resistência do concreto. Eles estão vendo para frente de flambagem ali. Estão vendo um pontinho aqui, ó. Esse pontinho aqui que vocês estão vendo aqui é uma pessoa. Parece que é uma pessoa com capacete, pelo menos aqui na minha tela aparece. Aí você vê como é que é alto esse prédio, né? Também a dimensão é grande. Bom, esse aqui é com pastilha. Essa proeminência aqui é chamada de drops, em inglês, pastilha, né? E aqui nós vemos a laje maciça com vigas, que, vamos dizer assim, é um dos primeiros modelos a serem usados. Eu tive até dificuldade de achar figuras. Peguei aqui do TQS a figura do modelo em 3D, né, deles, mas eu pus por cima, vocês estão vendo com mais cinzas, vigas, e a laje maciça normal, e os pilares, ok? Essa é, vamos dizer, a estrutura mais simples. Aí vem a pergunta de vocês, puxa, mas você sempre fala estrutura usuária, de pequeno porte, ele está me falando de laje maciça, né? Com viga e popular. Em algumas situações, grandes cidades, ou cidades que são próximas de lugar que tem fábrica de madeira, madeira de reflorestamento, sistemas de fazer laje e escoramento. Escoramento é tranquilo hoje, porque normalmente é tudo feito metálico, é reaproveitável. Né? As formas aqui, você teria dificuldade, são caras, né? Quando pensadas em madeira, ou compensado, ou enfim, qualquer derivativo de madeira, acaba ficando caras se você for usar para uma obra pequena, em princípio, porque você não a reaproveita. Mas dependendo do sistema, em algumas cidades do Brasil, a gente consegue fazer com a forma maciça. De qualquer maneira, já serve para você fazer preço mais alto também. E aí, quando você tem a reutilização da forma, para fazer uma laje maciça, desde que o número seja exagerado. Senão a gente passa para a laje neoprata. E aí, na questão da beleza, a laje sem viga, né, ou a laje lisa da nó, ela é mais bonita, via de regra, é mais cara, né, em termos de materiais, não de obra nem tanto, mas em termos de materiais.
E aí é ideal para ser feita com proteção. E aí tem que ser feito com um programa adequado, porque ela pode apresentar muitas deformações grandes, né? Bom, todas essas lajes, as sem vigas e a maciça, mas principalmente a maciça com vigas, elas foram resolvidas há cerca de um século através do isolamento de um elemento infinitesimal, né, e fazendo o equilíbrio das ações, né, e também dos deslocamentos, a compatibilidade do deslocamento. É usada a teoria da elasticidade, não é usada a resistência materiais, ou seja, não é feita nenhuma simplificação assim, muito grande em termos de comportamento, portanto, a gente chega no final, ao fazer o equilíbrio e as equações de compatibilidade, numa equação diferencial de quarto grau, que W é o deslocamento vertical, e aqui a derivada quarta na direção x e na direção y, e depois a cruzada, me dá o equilíbrio e também dá compatibilidade de informações. Isso tem que ser igual à taxa de carregamento dividido por D, que é uma constante elástica, que leva em conta unir, pega o E e unir, isso é interessante. Unir é porque você tem um meio contínuo que tem pelo menos duas direções. Então, define-se elástico, um elemento que tem uma dimensão, que é a espessura, muito menor que as outras duas. Essa equação não é solúvel, não tem uma solução direta matemática, não se conseguiu achar. Então, mesmo há um século atrás, começou a se resolver essa equação através de processos numéricos, mas ainda mantendo a equação. Você usava séries de seno, chamada série de Fourier. Você usava outros processos, acho que vai aparecer aqui, diferença finita. Em vez de você usar a derivada, em vez de usar a tangente à curva, você usa a secante à curva. Você pega o valor de um ponto no outro e vai manipulando até conseguir chegar no sistema de equações. Em elementos finitos, que não é a resolução, é uma resolução numérica, em que você faz elementos finitos, não infinitesimais, coloca polinômios de deslocamento, mas de uma forma, os nós, modais, pode ter entre nós também, mas de uma maneira geral para entender no nós, e usa aquelas equações para estabelecer algumas relações. Então, o mesmo elemento finito, ele consegue usar em parte aquela equação. Depois disso, então, nós temos séries, né? Nós podíamos ter posto antes, né? E por fim a grelha equivalente. A grelha equivalente não segue aquela equação. A grelha equivalente, a ideia é pegar o meio contínuo e discretizá-lo. Colocar vigas em uma direção e vigas em outra direção, de tal maneira que fiquem próximas, aí tem um truque, que consigam fazer que a deformação de uma laje quadrada, por exemplo, se dê segundo as duas direções os momentos idem, né? Coisa que uma viga não consegue fazer. Se uma viga numa direção, a viga na outra, pelo menos. Muito bem, então essa utilização das séries, né, que é chamada também de método clássico de resolução. Nas lajes nervuradas, que nós já lá no livro falamos, e temos filmes aí no nosso canal só de laje nervurada unidirecional. Vamos montar um depois, estou pensando em montar um mais completo, que seria bem parecido com o do livro, mas com mais exercícios. As lajes nervuradas unidirecionais, por exemplo, logo a laje treliçada, a própria laje oriolar é uma laje unidirecional nervurada. Elas são calculadas com um modelo bem simples. A norma fala para calcular se cada nervura fosse independente da restante. Embora lá na edição 4, até a edição 4, nós tínhamos um raciocínio, usar 4 páginas lá para mostrar que numa laje treliçada, mesmo com nervuras em uma direção, na outra direção devido à capa a esforços e há, na verdade, possibilidade de transmitir esforço, né?
parte do esforço que está numa nervura vai para o outro. Mas isso já não é uma falha que não precisa considerar, não é direcional. Se for bidirecional, aqui é unidirecional. Se for bidirecional, aí o modelo de cálculo é de uma grelha, tá certo? Bom, então a grelha pode ser usada tanto para laje maciça como para laje bidirecional. A diferença, basicamente, é que, antes de falar do método clássico, é que nessa grelha aqui que você usa para laje mergulhada, você vai considerar as características da mergulhada normal, igual se fosse uma liga. Vai nessa flexão e nessa torção, como se fosse um elemento inteiro. Né? A menor dimensão é a curva, vezes a maior dimensão, dividido por 3, faz a somatória. Pode até considerar a capa, mas faz a somatória como sua situação. Isso é bem diferente, né? É bem diferente do que calcular uma laje maciça, né? E é bem diferente quando você quer fazer a grelha equivalente. Está lá no item C. A grelha equivalente, quando a gente pega uma barrinha, né, para representar uma barra da grelha, para representar uma placa, o grande segredo é fazer nessa flexão dela, como se ela fosse aquele trecho de concreto que está entre uma barra e outra. Então, seria a base vezes a espessura da laje sobre 12. E quando vai fazer nessa posição, isso acho que está no outro slide, eu gravei no outro slide, eu não sei, tantos slides que eu gravei agora, tantos vídeos que eu não sei, mas vale a pena a gente recolocar isso. No caso da nessa torção da barra que compõe a grelha da laje, nós vamos pôr o valor de nessa torção 2 vezes de flexão. Essa é uma maneira de você proporcionar à grelha uma distribuição transversal aos elementos de carregamento bastante razoável, fazendo com que o valor do momento se aproxime da grelha equivalente, se aproxime da placa, considerando, por exemplo, a resolução de séries, que é considerada, em princípio, a solução mais próxima da exata. Mas tem algumas restrições que nós vamos falar, para que você fique ciente do que você está fazendo. Muito bem, para usar a solução clássica, o pessoal percebeu que dá para montar tabelas. Demorou muito tempo, mas, claro, até, sei lá, até uns 15 anos atrás, estão se... É que aí, para fazer uma tabela, né, para fazer um tipo de estudo, fica complicado. Né? E o mais complicado de tudo é que as condições, deixa eu ver se aparecem aqui as condições. Sim, as condições estão aqui. A primeira coisa que você faz, você acaba discretizando o tabuleiro, ou seja, você considera as lajes, primeiro, deslocáveis na vertical. Segundo, não há transmissão de momento da laje para a viga. Ou seja, a viga poderia pegar por torção em algum momento da laje, mas não se considera. Despreza ser efeito. Né? As ações das placas são uniformemente distribuídas e vai direto depois das vigas para os pilares. Tá certo? Muito bem. Outra hipótese é que as vigas de contorno são deslocáveis na direção vertical. Elas não se deformam. Isso é bastante razoável, porque quando compara a inércia do elemento de placa com a da viga é muito maior. E realmente, quando a gente faz roda um sistema estrutural mesmo, uma grelha equivalente, a gente percebe que a viga desce muito menos. Mas vamos mostrar aí depois um endereço para vocês verem um vídeo de uma grelha equivalente rodando para que vai dar uma precisão de em torno de 3% no momento calculado como se fosse no método clássico são de séries. Bom, as vigas de contorno são deslocáveis na direção vertical e a rotação ou é livre ou é impedida totalmente, é engastada. Tá certo? Muito bem. Bom, essas condições todas de contorno foram criadas para simplificar a solução que se obtinha para resolver aquela equação diferencial com séries de Fourier, que são senos e cosseno.
Com isso você consegue resolver uma placa com carga uniformemente distribuída de maneira simples e pode tabelar esses valores, né? Então foi isso que foi feito. Mas para tanto, então, eu preciso separar as minhas lajes e classificar os lados dela, né, os contornos dela, se são simplesmente apoiados, ou seja, se permitem giro ou se tem os giros impedidos. E aí você chega a 9 casos diferentes. Okay? Bom, uma maneira então de resolver sem ser das séries é usando uma grelha. A grelha vai representar as vigas e vai representar os elementos de placa. Eu já citei aqui qual é a diferença dos elementos de placa. Na viga tem um detalhe. A gente aí tem um outro filmezinho que passa, que depois vai aparecer aí o endereço. Na viga, geralmente a gente reduz aquela inércia à torção. Reduz porque a gente sabe que vigas em formato retangular, com um lado pequeno, tem uma inércia à torção muito baixa. Na prática, o que acontece é que elas fissuram a torção, mesmo usual, e aí elas acabam não impedindo a rotação das lajes. Bom, então a grelha nós resolveremos desse jeito aqui na placa. Nesse caso aqui, se a gente fosse fazer as tabelas, nós teríamos que separar essa laje dessa daqui. Bom, então a ideia lá no livro a gente coloca esse desenho, duas lajes aqui juntas, né? Duas lajes juntas, uma do lado do outro, exatamente iguais. Se a gente olhasse aqui o corte, a gente verificaria em azul que nós teríamos um deslocamento desse tipo, tá? E, obviamente, aqui a rotação está impedida. Então, aqui não tem dúvida que a condição entre a laje L1 e L2, tanto a laje L1 como a L2, ela seria simplesmente apoiada, porque as vigas não impedem de rotação, pelo que eu acabei de dizer, né? E aqui impediriam. Então, seria um caso que teria aqui todos os modos livres à rotação e um engastado. Aqui eu já tenho dúvida. Lá. São duas lajes próximas, mas uma muito pequena em relação à outra. Né? Então, nesse caso, a gente supõe que a grande vai fazer até girar, ela pode até ficar para cima, ela vai ter esse efeito, mais ou menos. Então, a laje menor a gente pode gastar na laje maior, e a laje maior a gente vai simplesmente apoiar. Começam os critérios aí, não são critérios, são critérios estabelecidos pelo bom senso do engenheiro. E essa outra aqui, por exemplo, essa outra aqui, que nós temos uma laje em balanço, aí de novo, né? Essa laje em balanço não deve impedir a laje L2 de girar. Então, eu vou considerar aqui simplesmente apoiada, aqui, obviamente, engastada, e a laje em balanço, eu sou obrigado a considerar engastada na outra, caso contrário, ela cairia, seria uma estrutura hipostática. Ok? Então, os critérios são mais ou menos esses. São difíceis, até depende das dimensões das lajes. Né? Lembrando que em prédios, normalmente, a gente calcula as lajes com todo carregamento uniforme. Existe uma única distinção a isso, um item da norma que diz se a carga variável for maior que um certo valor as permanentes, eu não lembro agora exatamente quanto que é, mas vocês procurem lá, é importante isso, né? Você tem que fazer a consideração de laje carregada e laje descarregada. Ou seja, no plano de lajes, isso tem lá no livro de Schmuchenko de 1930, no livro da DES de 1960. Né? Você, usando tabelas, você consegue avaliar como é que fica um carregamento de cargas variáveis alternadas. Por exemplo, formando se fosse uma figura de xadrez. Bom, mas esse é outro detalhe. Vocês já perceberam aqui que, mesmo com as lajes mais simples, com carga uniforme distribuída, fica difícil a gente mensurar o que acontece. E, em todos os casos, estamos considerando que as vigas são suficientemente rígidas para ser consideradas indeslocáveis em presença da laje. Pode não acontecer se o projetista não for bom, ele colocar uma laje pequena aqui, uma viga, desculpe,
uma viga de pequena altura, em vez de acontecer isso, esse ponto se deforma. Essa parte central aqui, que é uma viga, né, não é um apoio como está aqui, vai se deformar. Isso não dá para pegar num cálculo desse feito por tabela. Bom, então um exemplo que eu dou lá no livro, inclusive, que eu usei na tese, que eu tinha resolvido o problema infinito, eu queria fazer com grelha linear, foi esse aqui, só que não tinha esse pilar, piorou de vez. Né? E eu acabei usando uma viga relativamente pequena. Aí é interessante, não sei, acho que eu não fiz ainda um vídeo sobre isso. Bom, mas aí é outra história. O fato aqui é que, primeira coisa, quando eu faço um pavimento desse e vou querer resolver com tabelas, eu consigo enxergar, engenheiro, uma pessoa que tem já noção, depois de tudo isso que eu falei, vocês conseguem enxergar mais ou menos onde é que ficariam as armaduras, onde você teria que pôr as armaduras, onde seriam as armaduras. Vamos dizer, maior quantidade de armadura, né? E quais ficariam junto à face superior e quais ficariam junto à face inferior da laje. Se eu quiser calcular numericamente, eu tenho que, além de tudo, considerar que essas lajes são deslocadas na vertical. Lá nas versões anteriores do livro, tinha colocado esse pilar e a viga estava com 50 centímetros de altura, para 10 metros. O que acontecia na prática é que a laje funcionava diferente do que nós vamos pensar aqui e usar um processo clássico. Ok? Nem sei por que eu pus duas dessas. Bom, eu já sei, era para deixar os alunos. Esse material pertence a uma aula que deu aos alunos e eu pedia para pôr as armaduras positivas numa laje e as armaduras negativas na outra. Então, vocês podem parar o vídeo agora, fazer um croquis das lajes e indicar as armaduras positivas, as direções das armaduras positivas, e depois indicar as armaduras negativas. Podiam todas ficar num desenho só. As armaduras positivas seriam um risco cheio, né, apresentadas por um risco cheio, e as negativas por tracejado. Mas hoje ninguém faz isso. Os programas fazem todas separadas. A direção X, eu coloco todas as armaduras positivas. Armaduras negativas na direção Y, coloco, e vai assim por diante. Bom, vamos ver como é que faria. Lá, ele está dizendo lá para indicar as armaduras positivas e as negativas. Então é isso que eu falei. Isso aqui é para você indicar. Eu indicaria aqui, se eu tivesse que indicar, eu indicaria da seguinte maneira. Seria, ou melhor, desenhar as armaduras positivas. Eu teria uma armadura nessa direção, vou conseguir fazer reto, né? Ela poderia parar aqui, entrando um pouquinho nessa viga e outra aqui. Aí dependeria muito dos valores. Opa, para aqui. Ela parou aqui nessa viga, né? Aqui também. Bom, teria na outra direção também. São lajes com quase a mesma dimensão. Aqui eu teria na outra direção, nessa laje 3, uma armadura positiva, mas sinceramente essa armadura positiva, ela teria ela seria uma armadura mais construtiva. Ela não trabalharia, porque olha como essa direção é grande, né? Fala que quando uma laje tem uma dimensão mais que 2 vezes a outra, ela pode ser armada só numa direção, ou seja, a armadura principal só na menor direção. Que faria uma armadura assim e assim, né? Imaginem todas horizontais. Minha mão livre não é tão boa assim. A negativa fica mais fácil ainda. A negativa, nós teríamos uma armadura em cima da viga, direção perpendicular à viga, né, em toda a extensão, na viga V5 e outra na viga V2. Além disso, a norma agora pede para você fazer uma armadura. Caramba, não tem outra cor aqui, não tem azul, isso, colocar azul não tem. Ele coloca uma negativa, uma armadura que sai da viga, entra na laje, em todo o contorno. Todo o contorno ele faz isso. Na verdade, essa armadura tem esse formato assim. Ok?
Em todo o contorno isso seria feito, certo? Muito bem, deixa eu apagar tudo isso para não ficar marcando, acho que quando vai para outro slide começa a marcar. Então isso aqui era só para ficar mais tranquilo, ficar só falado. Então, a gente trabalhando com isso aí, a gente consegue já ter o conceito de armadura positiva, negativa, já sabe mais ou menos o que vai dar maior ou menor. Mas se tiver que calcular mesmo, se tiver que colocar números nisso, aí eu teria que fazer o seguinte. Eu teria que, para pôr números, eu teria que separar as lajes, é assim que a gente faria isso, 30 anos atrás, faria dessa forma, né? Separaria a laje L1, L2, L3. Veja que isso tudo é uma coisa só, de novo, né? Esse tabuleiro é uma coisa só. Separa essas lajes, coloca a direção X e Y, aí tem um cuidado que a direção X sempre é a menor, que tem um vão menor, tá? Então aqui na laje L2 houve mudança de X e Y para poder consultar depois as tabelas. E aí, com esses tipos de laje, nós iríamos numa tabela, pegaríamos o coeficiente estirado lá da resolução da teoria de Plato, seno e cosseno, série de Fourier, e teríamos os momentos positivos e negativos, quando for o caso. Aqui todas elas, essa aqui tem um momento negativo aqui, aqui essa daqui tem um momento negativo aqui, e essa tem um momento negativo aqui. Não consideramos impedimento das vigas da laje. E colocamos aquela armadura um pouco para evitar fissuração excessiva aqui, porque elas são completadas de uma vez só, e também para pegar os momentos envolventes, principalmente no campo. E a armadura positiva também costuma levar até o final. Muito bem, e aí fazendo essa conta, como tem lá no livro, nós chegamos a essas armaduras. As positivas aqui, é isso, e as negativas aqui, que eu podia ter desenhado tracejado, fiz, né? E aqui aquela armadura que a norma colocar em toda. Ok? Então aqui é como está lá no livro. O livro foi feito dessa maneira, né? Foi calculado. Agora, para fazer esse cálculo melhor, eu até tenho esse cálculo, eu tenho acho que esse arquivo guardado, fiz na grelha que um aluno meu fez o mestrado. Mas o melhor hoje, para a gente considerar, é o seguinte, vamos imaginar que dê certo isso que nós fizemos. Aqui não vai dar muito certo porque essa laje aqui é pequenininha. Quando rodar num programa de grelha, pode até acontecer de não dar um momento positivo, por exemplo. Mas o negativo a gente acaba não errando muito. De uma maneira geral, essas lajes maciças, o momento negativo nosso costuma ser, às vezes, né, não costuma ser, não é sempre, maior do que o que você considera uma grelha. Esse problema aqui, se você não tiver uma mola, vai te dar um momento à esquerda e à direita praticamente idêntico. Se você tiver uma grelha, fazendo por grelha, se tiver uma grelha e coloca uma rótula aqui, você tem um resultado melhor, mais prático que vai acontecer na realidade. Bom, então, se a gente puser uma viga de bom tamanho aqui, e pelo menos para esse ponto aqui e alguns outros pontos, nós vamos ter valores de armaduras parecidos. Mas o melhor mesmo é usar uma grelha. E para provar isso, né, eu sugiro lá para frente, eu vou sugerir para vocês usarem, por exemplo, esse programa que foi feito pelo Luiz Cota e pelo Andrew. Eu orientei, o Andrew fez o mestrado, o Cota fez como iniciação científica, parte de resolução. Então, olha lá, você pega uma laje quadrada, nós temos no canal do YouTube esse vídeo, eu acabei não pondo o endereço aqui, não pus. Mas é só você digitar lá grelha equivalente, e você vai ver, foi postado pouco antes desse vídeo ter sido postado. Então eu mostro uma grelha quadrada de 4x4, resolvo ela na forma de tabela e resolvo pela grelha. E chega numa precisão muito boa. Né? Isso é para mostrar que as grelhas desses programas profissionais são muito boas. Aqui é um programa
mais simples, ele é gratuito e é livre também. Significa que, além de gratuito, você pode pedir a listagem dele modificada. Bom, então aqui, para que a aula não ficasse muito monótona, nós fizemos um exercício usando o cálculo, só para a gente ter ideia como funciona a laje maciça, qual a vantagem dela. Mas essa vantagem é estrutural, pode não ser econômica. Em geral, não é. Não é uma vantagem econômica, a não ser que você tenha o reaproveitamento de folha. Vamos lá. Calcular a flecha, não. Vamos calcular só um momento. Calcular a flecha, desculpa. Calcular a flecha de uma laje apoiada sobre a alvenaria estrutural, para ficar bem claro que nós não temos viga, né? Então o apoio está em todo o compor. Né? Com 10 centímetros de espessura, uma carga de variáveis de 2 kN e um revestimento de 1 kN. Né? O modo de velocidade dá para secar 20 MPa, dá 21.287 MPa, e a laje tem 4x4. Na verdade, para fazer com tabela, você não precisa de modo de velocidade. Você não leva em conta o modo de velocidade. Aliás, leva, no finalzinho leva. Desculpe, falei besteira. Mas para calcular o momento que você não precisa de uma velocidade. Você tem as várias maneiras de ser a laje. Se a laje está apoiada nas paredes, as paredes de alvenaria não têm condição de evitar o deslocamento. Então nós vamos fazer isso como simplesmente apoiado. A relação entre os vãos, Ly e Lx, dá 1 nesse caso, e a fórmula da flecha dada pela carga vezes Lx ao quadrado, vezes o coeficiente alfa, que é dado nessa tabela, com a resolução, obviamente, da equação de quarta ordem. O Ni 0,2, aqui é importante isso, que é o Ni da norma. Às vezes tem resultado que dá um pouquinho diferente, né? Segunda casa decimal, é porque o Ni não é 0,2. E o E aqui, H álcool, e isso sim, vamos ficar 0,0. E ele quer que compare com lajes prefabricadas feitas em tiras de 1 metro. 4 tiras de 1 metro, com 10 centímetros de espessura. No caso da laje pré-fabricada, como eu não tenho ligação de um elemento com o outro, nós vamos ter uma viga, funcionamento de viga. Então, a fórmula da flecha seria 5πl4lx à quarta sobre 384i. Um i igual a ph3 sobre 12. Então, fazendo para o primeiro caso, a laje maciça, nós pegamos o carregamento, 0,10 vezes 2,5, vai dar o peso específico é 25, vezes 0,1, aqui está 2,5, é 25 aqui, a conta está certa. Mais 1, 2, vezes 4,67, que nós tiramos daqui, ó. Tirado daqui. Aí nós vamos chegar em 3 milímetros de flecha. Fazendo agora, mesmo carregamento, né? Só que colocando aqui 5.384, que é da viga, né? Colocando o valor de Lx à quarta, a 256, o E, aí nessa dá 1 vezes 0,1 multiplica por 12, vai dar 1 centímetro, onde 3 milímetros vai para 1 centímetro. Ou seja, se eu usar a laje maciça, ele tem um deslocamento, e em princípio, se não considerar a perfuração, em princípio, 3 vezes maior. Ou seja, a laje funciona melhor nisso de formação. Mas isso é só para uma laje, obviamente, com laje quadrada. Se a laje não for quadrada, e depois tem aqui, ó, mais para frente, pede para resolver, não vou resolver. Quando ela é dessa maneira, os resultados são os mesmos. Não tem vantagem. Praticamente não tem vantagem. Vamos fazer mais um cálculo aqui rapidinho, que é considerar o momento agora que teria naquela mesma laje anterior, e agora sim você vê, feito com fabricado em local, pré-moldado. O momento, para ser calculado, eu preciso saber que tipo de elemento é o caso 1, nós já vimos lá no slide anterior, e esse caso aqui é a 441.
tanto na direção X como Y. Então, o momento vai ser o carregamento, vamos colocar o acumular, vezes 4 ao quadrado, vezes 4, 41, dividido por 100, dá 3,88 km por metro. Isso normalmente a gente considera por metro, uma faixa de 1 metro. Quando vai fazer na grelha, é pela barra, é por ponta, no nó. Então já aí começa a dar uma diferença. As tabelas dão um valor único para a borda toda, enfim, por meio. No caso da grelha, nós temos para cada barrinha daquela um valor. E para cada nó na extremidade um valor, consequentemente. Então, aí existem técnicas para você considerar para detalhar o valor médio. O momento para a viga é L2 sobre 8. Então, é 5,5 vezes 4 quadrado dividido por 8 dá 11. Olha, a diferença deu praticamente 3,3. Deu parecido lá com a flecha, né? A flecha também deu 3, né? Acho que foi isso, eu acabei não olhando lá. Bom, mas cuidado, hein? Dá para se imaginar que eu gastaria 3 vezes mais armadura, né? Não, não é isso. Não gastaria 3 vezes a armadura, porque aqui na laje maciça eu tenho que usar numa direção e na outra para ter o funcionamento da laje maciça. Na viga, eu vou usar isso daí, eu vou usar isso daqui, né? Só numa direção. Na outra, se tiver que usar a armadura em outra direção, a armadura é só de compatibilidade. Então, a diferença não é 2, não é 3, é 2 para 3. Né? É que eu vou usar 2 vezes esse momento aqui para calcular a armadura. Depois eu peço para vocês fazerem, se quiserem, né, fazer aqui tanto o momento quanto a flecha, vão ver que eles vão ser iguais, praticamente iguais, porque a laje aqui ficou com o vão o dobro do outro. É só pegar aquelas duas tabelas anteriores e ficar aqui. Ó. Aqui dá 12,57, né? Dá 12,57 o momento. Então, vai dar praticamente o valor do momento da viga. E aqui também, se vocês fizerem as contas, vocês vão ver que a flecha é praticamente a mesma. Quando tende para esse valor aqui, a flecha vai ser a mesma. Muito bem. Na verdade, o valor que nós teríamos que fazer seria esse daqui, 12,57, está certo. 12,57 1 sobre 8 dá 12,57 vezes 100. É isso mesmo. 1 sobre 8 dá 12,57 vezes 100. Bom, esse vídeo vai continuar ainda, né? Então, nós vamos parar, ficou muito comprido o vídeo. Nós vamos parar e vamos lançar a segunda parte logo em seguida. Seria a segunda parte da segunda parte, né? Aqui nós, só para encerrar, nós vamos mostrar então como é que seria aqui o uso da grelha equivalente. A grelha equivalente, para você poder comparar, eu faço um exemplo lá no YouTube, vocês depois dêem uma olhada lá, peçam no Google. Eu fiz com espaçamento depende, obviamente, se você puser um espaçamento baixo, você não vai chegar no resultado do momento da placa. Mas eu tenho, para garantir, eu tenho que colocar, eu coloco os pilares aqui, embora ele não considere os pilares, o formato dos pilares não é considerado, é só considerado o centro dele, onde é que está. Coloco a viga, e aí a viga, eu coloco uma viga de 20 por 100, uma laje de 4 metros, para poder dizer que ela é indeslocável. Né? E lá dá para mostrar, ele mostra lá que o desenho está bem deslocado mesmo. De uma outra maneira, na minha tese eu usei pontos aqui para poder garantir que eu estava calculando um elemento de placa deslocável na vertical e permite o giro. Né? E aí vou lançando, aqui já está no final, são 7 telas que ele tem aqui, na verdade a gente usa 6,
e aqui já está no final que ele já está com a estrutura resolvida, e aí ele compara o momento aqui, feito pela grelha equivalente, e feita pela teoria clássica, usando as tabelas com série de Fourier que tem lá no livro, né? Então, usamos a teoria clássica, usamos a grelha e vamos ver que a diferença é muito pequena. Daí para frente a gente se rende à grelha, né? E começa a usá-la em outras situações, porque, infelizmente, além das placas terem esses problemas da rigidez da via, o fato de não considerar exatamente como é que a laje vai girar na sua extremidade, se eu tiver uma laje, por exemplo, um buraco de uma escada, né? Eu já não consigo resolver com as tabelas. Com a grelha é só pôr as barras aí com a inércia muito baixa ou zero, né? Se o problema permitir, porque aí pode dar problema na diagonal principal. Existe toda uma técnica, ou você gera mesmo a grelha com formato irregular. Os programas profissionais, você pode formar grelhas com... Esse nosso é mais simples, é só grelhas retangulares, né? No programa profissional você pode fazer o formato praticamente o que você quiser e consegue gerar, consegue resolver a grelha dessa maneira, né? Então a grelha, embora seja um meio descontínuo, seja parte de uma hipótese, vamos dizer assim, entre aspas, errada, ela consegue dar resultados melhores, né, do que a teoria, a teoria clássica, que também tem hipóteses simplificadoras, né, e exatamente por causa disso, da dificuldade de você resolver a equação diferencial, não se presta a resolver de maneira rápida, razoável e segura problemas, por exemplo, como carga pontual, até se tem solução, né? Mas não dessas tabeladas dessa maneira. Mas uma laje com buraco, duas lajes juntas, ela não consegue fazer. Nós é que somos obrigados a tentar inferir se é um apoio de engaste ou simplesmente um apoio que a gente pode considerar rotulado. Com isso a gente termina essa primeira parte. Ficamos devendo todas as questões de livro. Então encerramos aqui e vamos fazer uma segunda gravação. Então deixa eu encerrar aqui.